Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estou à vossa ordem. Muito obrigado a todos os inscritos nesse canal, obrigado àqueles que comentam, aqueles que curtem, aqueles que nos acompanham mais de perto, como lá no WhatsApp. Obrigado por todos vocês existirem e me permitir a sua companhia no reino de Deus. E nós estamos de fato reinando, porque com esse conhecimento temos que reinar. E muita gente pergunta, mas André, como é que é esse negócio de reinar em vida? Reinar em vida é você poder pegar a palavra e entender, é poder ressignificar tantas coisas nas nossas vidas que foram nos ensinados de maneira errada. Então, abençoado, isso é reinar em vida. E como diz o texto, o título da mensagem de hoje, que é o banquete. Reinar em vida é entender o banquete. E nós vamos ver mais uma vez esse tema que já estamos na 10ª parte sobre a morte de Adão e os efeitos desta morte, bem como a sua anulação, quando foi a cessação das transgressões, que por nós é conhecida como a ressurreição dos mortos no ano 70. Bom, se você quer entender um pouco mais de tudo isso que estamos falando, eu criei uma playlist para você acompanhar tudo o que aconteceu, abençoado. Então são 9 episódios que está disponível para que você entenda onde nós estamos tratando desta morte. Bom, mas antes de nós continuarmos nesta mensagem, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, comentem à vontade, compartilhe as nossas mensagens e se você quiser, toca o sininho, que aí o YouTube vai falar, olha, a Graça Pura está no ar, ok? Bom, meus amados irmãos, hoje eu vou apresentar para vocês este livro aqui. Bom, vocês sabem que eu recebo muita crítica, né? Porque eu escrevo livros, eu sou um escritor de livros. E acreditem, eu sou criticado por isso. Porque muitos são contrários que se escrevam livros, né? Olha só que coisa impressionante. Na visão dessas pessoas, o preterismo completo não precisa haver escritos, só a Bíblia basta. Mas olha, temos que entender muito bem aquilo que nós estamos falando. Então, por que não ajudar essas pessoas e deixar um legado para as próximas gerações para compreender essa visão? Que mal há nisso? Então, deixando os críticos de lado, vamos a quem quer se aculturar melhor nesta visão. E para isso eu trouxe esse livro hoje, eu quero falar um pouquinho só dele, que o nome é A Igreja Tem Razão sobre o Fim do Mundo. Irmãos, vocês sabem que o posicionamento do cristianismo tradicional em relação à sua escatologia é que essa terra será destruída e que Deus fará descer dos céus uma nova terra, a nova Jerusalém. Por isso, irmãos, que nós notamos o comportamento de vários líderes religiosos. Quando ocorre uma tragédia no mundo, eles vêm a público e dizem, olha, é hoje, o mundo vai acabar. E de fato, o mundo nunca acaba e Jesus nunca vem. Então é isto que eu combato nesse livro e mostro de onde surgiu essa ideia. Então quem for adquirir aí vai poder pesquisar na história, porque eu mostro eventos iguais aos que nós vemos hoje, lá na história, desde lá, pouco depois do ano 70 já havia previsões ali da segunda vinda de Jesus e a destruição do mundo. E nós vamos mostrar neste livro, eu mostro nesse livro, o que está por trás disto, qual é a verdade por trás disto. Então no livro, este capítulo se chama Déjà Vu Profético. É um livro onde eu mostro como a escatologia consumada combate essa fraude bíblica que tem se perpetuado aí dentro das igrejas há 2000 anos atrás. É um livro para todos que querem de fato entender por que a igreja não tem razão sobre o fim do mundo. Então eu recomendo a você, meu irmão, adquira esse livro hoje mesmo para que você possa ter essa obra por completo aí na tua mão. Estamos então entendidos? Vamos ao que interessa, vamos à cereja do bolo. É por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Bom, meus amados irmãos, minha família da fé, hoje vamos refletir um pouco mais sobre esse ponto bastante interessante, que é o banquete messiânico. Nós falamos lá no último tema, eu falei sobre Sião e a ressurreição, e agora eu vou falar sobre esse banquete, e ele é de vital importância à escatologia. No estudo que estamos realizando do preterismo completo,
aprendemos o quê? Que todas as promessas bíblicas de restauração, ressurreição e juízo se cumpriram de maneira plena no primeiro século, culminando ali com a destruição de Jerusalém no ano 70, quando o templo veio abaixo. Este evento, mais do que uma simples destruição física, foi o ponto culminante do cumprimento das promessas feitas a Israel. E é nesse contexto que devemos entender as profecias messiânicas. E mais uma vez, irmãos, a ideia é mostrar que o banquete messiânico está também ligado totalmente à ressurreição dos últimos dias, que é a ressurreição dos mortos do último dia, e não a ressurreição de Jesus, como muitos andam ensinando por aí. Na verdade, irmãos, tem muita gente ensinando que na ressurreição de Jesus que começa a vigorar a nova aliança e a velha acaba. Só que não é isso que nós temos entendido através do preterismo completo. Então, para entender melhor isso, vamos começar examinando Isaías capítulo 25, que foi um dos textos mencionados em nossa discussão anterior. Quem viu o último episódio vai lembrar disto. Nós citamos a profecia de um banquete. Isaías, no capítulo 25, descreve um grande banquete que será oferecido. Vamos ver de novo essa passagem? Está lá em Isaías, capítulo 25, versículos 6 e 8. Disse o texto ali: naquele dia, atenção às letras de maiúsculas, naquele dia o Senhor dos Exércitos preparará para todos os povos, atenção, todos os povos, no Monte Sião, um banquete de manjares suculentos, um banquete de vinhos refinados, de manjares suculentos e purificados. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Irmãos, o texto está dizendo aí, naquele dia, não é isso que está em maiúsculo? Agora a pergunta que fica é, qual dia é esse? O profeta fala de um dia de juízo e restauração, um dia que Deus vindicará, um dia que Deus defenderá, vingará o seu povo e derrotará os inimigos. A destruição de Jerusalém e a queda do templo no ano 70 depois de Cristo marcaram o cumprimento dessa profecia. Vamos ver lá no verso 6, aí mesmo em Isaías capítulo 25, o que disse o texto ali, do profeta. Vamos lá, disse o texto: e o Senhor dos Exércitos preparará para todos os povos neste monte um banquete de manjares, um banquete de vinhos bem refinados, de manjares de gordura e de vinhos bem refinados. Irmãos, este banquete, como sabemos, é o banquete messiânico, uma festa de comunhão com Deus que se cumpriu quando o reino de Deus foi estabelecido de forma definitiva, a consumação de todas as coisas, das promessas de salvação que foram feitas em Cristo. Então, esse banquete se dá justamente quando a imagem no mundo, literalmente falando, tá? A única imagem que nós temos no mundo de tudo isso que está acontecendo naquele instante que o templo veio abaixo, é justamente a destruição do templo. Ao mesmo tempo acontece o dia do Senhor, que é o dia da vingança, a ressurreição dos mortos do último dia, o juízo final, as bodas do Cordeiro e o banquete messiânico sendo servido. É isso que marca a entrada de vez da nova aliança, a sua graça. Por que, irmãos, não pode ser outro evento? Por causa das profecias. Nós estamos sempre contextualizando vocês que não é o entendimento, ele não pode ser somente dentro do Novo Testamento, como muitas vezes a gente entende até mesmo nos escritos de Paulo, como eu também um dia pensava, que na ressurreição de Cristo foi o que aconteceu todas as coisas. A plenitude dos tempos entrou ali de vez, eliminando de vez a lei de Moisés, ressuscitando os mortos, enfim. Toda a sequência da escatologia eu achava também que era na ressurreição de Jesus. Só que eu não atentava o quê? Para as profecias do Antigo Testamento, como nós estamos mostrando para vocês aqui. E olha, Jesus ele falou bastante sobre o banquete do reino em sua vida e ministério. E Lucas capítulo 14, ele faz uma referência direta ao banquete messiânico. Vocês lembram dessa passagem de Lucas capítulo 14? Jesus conta uma parábola do grande banquete, que está lá dos versos 15 ao 24. Eu não vou ler, só vou fazer uma síntese aqui resumida para que você possa entender. Essa parábola, ela fala de um grande banquete para o qual muitas pessoas são convidadas,
Só que os convidados, um a um, recusam o convite. Diante desta rejeição, o dono do banquete ordena que se convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, ou seja, pessoas que viviam à margem da sociedade, separados. E estes são representados pelos gentios. Aqueles que aceitam o convite são descritos como sendo bem-aventurados. Irmãos, inclusive aqui no canal mesmo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá legal? Vou deixar nas descrições aí sobre o grande banquete. Então a ideia de banquete na Bíblia é um símbolo do prazer e da abundância que Deus oferece àqueles que são convidados para o seu reino. E qual é o banquete, irmãos? A presença de Deus, a comunhão com Deus, essa vivificação que nós vivemos no reino de Deus. E este banquete não é algo que ainda esperamos em um futuro distante, como ensina o sistema religioso, mas sim algo que já está disponível para nós desde a entrada da plenitude dos tempos definitivamente no mundo. E startou o reino de Cristo para sempre. Então, abençoado, isso está disponível para nós, tá? Após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e do estabelecimento do seu reinado. Não foi somente na ressurreição de Jesus, e mais uma vez eu falo, estou batendo nessa tecla, tá legal? E a pergunta que fica é, como se dá a ressurreição? Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, fala da ressurreição de Cristo e da ressurreição de todos os que morreram na vida física, porém ainda continuavam afastados do Pai, pois morreram em transgressões. Ou seja, todos os mortos daqueles dias, haveria um dia em que eles voltariam à comunhão com Deus. Esses espíritos seriam resgatados, não fisicamente, porque o sistema entende que é fisicamente, justamente por não atentar o quê? A morte de Adão, achar que a morte de Adão também é uma morte física. Então, no fato de que a Bíblia encontramos a questão da salvação e da ressurreição dos mortos, eles entendem que da mesma maneira como Adão foi o primeiro homem a morrer fisicamente, eles entendem também que a ressurreição será de modo físico, só que nós não encontramos bases para isso. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, onde Paulo fala isso. Tá lá, ó, disse o texto ali. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo afirma que Cristo ressuscitou dos mortos e é o primeiro, as primícias daqueles que ainda dormiam. O significado dessa ressurreição, irmãos, vai além da morte física de Jesus. A ressurreição de Cristo foi o marco inicial em que tudo estava passando de um âmbito material para um âmbito espiritual, ou seja, a lei começa a se transformar em uma lei do espírito de vida, como Paulo trouxe lá em Romanos capítulo 8. Mas somente no ano 70, a consumação dos séculos e do plano de Deus aconteceu. O momento em que a promessa de vida eterna e restauração foi plenamente realizada. Por que vida eterna, irmãos? Porque esta comunhão que nós temos com o Pai hoje jamais irá acabar. Ela será perpétua. Ela se dará nesta vida que vivemos e, com certeza, quando passarmos a outra etapa que o Senhor nos preparou. E no versículo 51 de 1 Coríntios capítulo 15, veja o que Paulo declara, irmãos. Vamos ler esse texto aí, muito importante para nós. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Irmãos, Paulo está falando à sua audiência naqueles dias, tá? Sem margens para que pensemos que essa cena acontecerá nos dias de hoje para o futuro, por exemplo. Até a virada do tempo, que Jesus disse que seria no tempo de sua geração, Jesus não falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, que tudo daria no tempo da geração dele? Paulo fala, olha, nem todos morreremos, tá? Nem todos nós que estamos aqui morreremos. Alguns hão de morrer. Inclusive, Paulo morre. Paulo não passou o ano 70. Mas ele diz, não tem problema, mas todos seremos transformados. Tanto os vivos quanto os mortos.
Ou seja, muitos passariam vivos por essa transformação e outros mortos. E este, irmão, é um dos pilares do preterismo completo. Essa transformação não ocorrerá em um futuro distante, mas no momento em que a antiga ordem de coisas foi finalmente superada. Quando o velho céu e a velha terra passaram, ou seja, tudo o que lembrava o Antigo Testamento acabou. Foi nesse ponto. E o novo céu e a nova terra foram estabelecidas, simbolizados pela destruição de Jerusalém e a inauguração do reino de Deus. O banquete messiânico que Isaías profetizou é, portanto, um símbolo da união de Cristo com a igreja, um sinal da consumação da obra redentora, e não de um evento futuro, mas de um evento que já aconteceu. No momento da destruição de Jerusalém, o que realmente se consumou foi o juízo sobre Israel e a plenitude da salvação de Cristo como sendo realizada na igreja. Assim como a ressurreição de Cristo ocorreu, e o sistema religioso também afirma isso, que eles também corroboram com isso, eles entendem que a ressurreição de Cristo aconteceu. Então esta transformação dos mortos, mencionadas por Paulo, da mesma maneira, não são eventos que esperamos no futuro. Esta ressurreição ocorreu no primeiro século e nós, como os salvos do Senhor, já vivemos à luz dessa ressurreição, porque ela, de certa forma, irmãos, já nos alcançou até os dias de hoje e continuará reverberando aí para o futuro, para sempre, né? Vamos dizer assim. Então, abençoado, agora o fato, a realidade é que estamos vivificados e não esperamos a ressurreição e nem a transformação dos nossos corpos mortais, como disse e prega e ensina o sistema religioso. Aí eles discordam. Então sabemos, irmãos, que a morte física ela vai continuar, porque ela é o resultado de quê? De todas as causas e efeitos dos homens. E a vontade de Deus, dentro das Escrituras, nunca foi que o homem fosse eternizado neste corpo de carne. Nunca houve um projeto de Deus para isto. A nova criação começou ali em Cristo. Por isso que, irmãos, eu já usei até uma terminologia interessante há um tempo atrás, onde eu posso aplicar aqui agora. É dizer que nós somos Cristo andantes. Então nós somos a prova que o nosso Deus é eterno e está eternizado, entronizado em nossas mentes. E o banquete, irmão, já está sendo servido. Aqueles que foram chamados a participar dele, ou seja, o banquete também é eterno. Não há mais fim de dias para este banquete. Ele está sendo servido, que é o quê? Esta comunhão com Deus. Portanto, meus irmãos, ao refletirmos sobre a ressurreição e o banquete messiânico, devemos entender que vivemos em um tempo de plenitude. A mensagem do preterismo completo nos lembra de que a obra de Cristo foi realizada totalmente no primeiro século e todas as promessas de Deus foram cumpridas. Não estamos mais aguardando um futuro distante para experimentar a ressurreição e o banquete de Cristo. Nós já efetivamente participamos dessas realidades. Então, queridos, que possamos viver a confiança de que fomos convidados para esse banquete e que através da ressurreição de Cristo fomos transformados. E que ao refletirmos sobre essas verdades, possamos viver em gratidão e adoração a Ele, sabendo que o fim de todas as coisas já foi cumprido. E agora aguardamos apenas o quê? A consumação deste corpo de carne para estar plenos para sempre na presença de nosso Pai. Mas o banquete está servido, a comunhão é eterna. Hoje você está em paz com Deus porque você tem comunhão com Ele. Ok, abençoados? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Livros com a interpretação do preterismo completo que eu recomendo. O primeiro é O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia que você nunca viu. Neste livro é feita uma análise detalhada do Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, sob a perspectiva da escatologia consumada, desafiando interpretações tradicionais e revelando o cumprimento das profecias no contexto do primeiro século. O segundo livro é As 33 Maneiras de Matar o Diabo. Neste livro, analiso 33 passagens bíblicas que mencionam a palavra diabo, oferecendo uma interpretação histórica e cultural que desafia as crenças tradicionais. Será que o temido diabo é realmente um ser espiritual?
ou apenas um conceito distorcido ao longo do tempo? Leia. O terceiro livro é Hebreus e o Fim dos Tempos. O que precisa ser apurado? Este livro oferece uma profunda resposta escatológica sobre a divindade de Jesus e a eternidade da graça, mostrando como Cristo cumpre e supera o pacto da lei, inaugurando a nova aliança. E o quarto e último livro, A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras no sistema religioso. Neste livro, revelo como a doutrina do inferno foi manipulada ao longo da história para incutir medo e controle nas instituições religiosas. Uma análise bíblica e histórica que desmascara as mentiras que cercam o temido inferno eterno. Então está aí os 4 livros que eu aconselho você a ler. O reino dos céus é agora, não é só. Nas sombras do ontem, ouvi o seu chamado. Era a voz que mudava destino.